Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Libras, Prática e Inclusão. O meu nome é Isabela. O meu sinal na comunidade surda e na sobrancelha. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o TIOS. TIOS. Quem que é o TIOS? Quem é esse profissional? TIOS é a sigla para Tradutor e Intérprete de Libras, certo? Tradutor e Intérprete de Libras, T-I-L-S, TIOS. Muito bem, vocês sabiam que existem dois tipos de intérpretes? Ah, sim, existem dois tipos de intérpretes. Temos os intérpretes das línguas orais e os intérpretes das línguas de sinais, ou línguas visuais. Como assim, professora? Veja bem, quando existe um evento, uma palestra, um programa de televisão, alguma coisa internacional acontecendo, e o palestrante ou o convidado daquela programação é estrangeiro, está falando, por exemplo, inglês, e tem um intérprete brasileiro que traduz e faz a interpretação do que ele está falando para o português, certo? Esse é o intérprete de língua orais, língua que você escuta, que são oralizadas. Já o intérprete da língua de sinais, da língua visual, das línguas visuais, são intérpretes que saem da língua de sinais do Brasil, por exemplo, a língua brasileira de sinais, e passam para uma língua oral, ou de uma língua de sinal para outra língua de sinal, como, por exemplo, da língua brasileira de sinais para a língua americana de sinais, ok? Então, tem esses dois tipos de intérpretes para vocês conhecerem e saberem. TIOS, tradutor e intérprete de Libras. Ué, professora, mas tem diferença na tradução, na interpretação, no tradutor e no intérprete? Tem diferença? Sim, uma diferença técnica. Tradução, sinal é esse aqui, ó. Tradução, letra V, você versa de uma língua para outra em texto. Então, por exemplo, tradução de música, que é o que aconteceu muito agora, recentemente na internet, estava explodindo as lives musicais, né? Os intérpretes estavam fazendo tradução das músicas. Como assim? A música tem partitura. E também a letra da música é um texto. Então, a tradução é uma tradução, porque ele traduziu do português escrito ou da partitura musical para a Libras, para a língua de sinais brasileira. E a interpretação é quando tem um palestrante oralizando em português e o intérprete interpreta em língua de sinais. Isso é o mais comum de vocês verem, né, nas televisões, em programas de TV, em programa governamental, em palestras, eventos, instituições religiosas. É muito comum de ver o intérprete, né, fazendo a interpretação. E o contrário também é possível. Se tem um surdo sinalizando, fazendo uma palestra em língua de sinais, ou uma pessoa ouvinte fazendo uma palestra em língua de sinais, se há uma palestra acontecendo em língua de sinais, tenha o intérprete fazendo a interpretação para o português. Muito bem, ok? Então, é uma diferença técnica para vocês conhecerem e saber a diferença, tá bom? Ok, qual que é o objetivo? Qual que é a função do TIOS, ou do intérprete de Libras? Qual que é a função do tradutor e intérprete de Libras? Mediar na comunicação. Fazer tornar acessível aquela informação tanto para o ouvinte quanto para o surdo, porque o ouvinte não conhece Libras e o surdo precisa daquela informação na sua língua, em língua de sinais. Então, o intérprete está aí para mediar nessa interação entre surdos e surdos, surdos e ouvintes. Surdos e surdos? Como assim, professora? Existem surdos cegos. Surdo cego, sabia disso? Surdo cego. E aí utiliza-se uma outra, a Libras tátil, né? Que é a Libra, né? O sinal, ó, Libras tátil. Que é quando você identifica né? Você sente na mão, né? Mas isso é um assunto para um outro momento.
Então, o intérprete, a função do intérprete de Libras é mediar na comunicação, acessibilizar, tá? É fazer a acessibilidade linguística, é tornar acessível aquela informação, tanto para o surdo quanto para o ouvinte. E onde o intérprete atua? Onde que ele atua? Onde que ele trabalha? Muitos lugares diferentes. O intérprete trabalha na área educacional, na área jurídica, na área da saúde. Agora, recentemente, ficou muito... Vocês perceberam mais, as pessoas repararam mais na área cultural. Cada vez mais tem crescido o número de profissionais intérpretes na área cultural, fazendo tradução, interpretação de música, né? Tradução de música, né? Então, são vários âmbitos da sociedade que o intérprete de Libras pode atuar. E onde tem surdo, onde há a presença do surdo, é necessário que tenha um intérprete de Libras. Isso acontece devido ao decreto 5626 de 2005. Ele afirma que é necessário a presença do intérprete de Libras em todos os âmbitos sociais. Isso é um direito do surdo ter esse profissional acessível ali para tornar a informação, a comunicação acessível para ele, certo? E imagina, por exemplo, quando você fica doente, você vai ao hospital, né, conversa com o médico te receita um remédio e você está tudo bem, toma o remédio e fica bem. E o surdo? Já parou para pensar nisso? Quando ele vai no hospital, geralmente os médicos, os enfermeiros, os assistentes, a maioria das pessoas não conhecem Libras. Então precisa da presença do intérprete de Libras nesses locais. Porque já pensou que perigo? O surdo vai lá, tem a barreira na comunicação, né? E aí, por causa de um mau entendimento na comunicação, o médico pode receitar um remédio errado e Deus me livre. Aí não sei o que pode acontecer. É um perigo. Então precisa do profissional intérprete. Não é brincadeira. É uma profissão muito séria. Qualquer profissão é séria. Mas essa na interpretação e tradução, na acessibilidade linguística, é muito importante. Ou, por exemplo, se o surdo vai num tribunal, precisa responder legalmente. Vocês já pararam para pensar nisso? Precisa de um intérprete que esteja apto para atuar na área jurídica. E tem poucos profissionais intérpretes que atuam na área jurídica. Né? Pelo menos a maioria dos que eu conheço atuam na área educacional, no âmbito eclesiástico, né? Âmbito instituições religiosas, né? Ou, por exemplo, se um surdo se matricula, né, numa escola ou num curso universitário, ele tem direito da presença desse profissional intérprete nesse curso, para que ele possa receber a informação de forma acessível, em Libras, certo? E compreender o que ele está aprendendo, certo? Porque de nada adianta ele estar lá assistindo a aula, mas aquele entendimento não está 100% claro. O intérprete está lá para traduzir, interpretar, para facilitar nessa comunicação, certo? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que é o seguinte. Até o final dos anos 80, muitos intérpretes, a profissão de intérpretes de Libras demorou muitos anos para ser regulamentada e reconhecida como profissão. Regulamentada, a palavra é essa. E no final dos anos 80, teve um evento nacional de encontros elaborado pela FENEI, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos no Brasil. A FENEI elaborou um encontro nacional de intérpretes de Libras no Brasil, em novembro de 92. E nesse encontro eles criaram um código de ética do intérprete. Por que, professora? Como assim? Veja bem, como demorou muito tempo, a profissão intérprete de Libras demorou muito tempo para ser regulamentada, antes de existir esse código de ética, os profissionais não tinham treinamento,
não tinha um estudo aprofundado, os profissionais sabiam sinalizar, tinham contato com o surdo, sabiam sinalizar, sabiam fazer aquela tradução e interpretação. Posso dizer que a maioria dos intérpretes começaram essa carreira de intérprete no âmbito eclesiástico. A maioria dos que eu conheci, pelo menos dos que eu conheço, começou no âmbito eclesiástico. Porque antes, por muito tempo, a profissão intérprete era vista como voluntário ou como um auxílio ali na igreja, né? Ali naquele âmbito ali. Então, como não existia treinamento, não existia cursos específicos, hoje existe o Letras Libras bacharelado, que foca na formação do intérprete de Libras. Hoje em dia, a FENEIS promove muitos cursos específicos para intérpretes de Libras. Cada estado tem a FENEIS, a federação, né, está espalhada em cada estado. Você pode procurar na cidade em que você mora, se há a FENEIS, ou no estado que você vive, né, que ali, né, você pode tentar localizar também. E hoje em dia tem muitos cursos, mas naquela época, até o final dos anos 80, não existia curso para intérpretes de Libras. Então, eles criaram o Código de Ética do Intérprete. Por quê? Para que o intérprete soubesse como ter uma postura profissional, né? Isso é muito importante. O Código de Ética, ele tem vários pontos importantes, mas eu trouxe aqui para vocês verem hoje, conhecerem hoje, alguns dos pontos que eu, Isabela, considero os mais interessantes, os mais importantes de vocês saberem. Então, o intérprete, ele precisa ter caráter, ser confidente. Isso em qualquer profissão, né, pessoal? Mas é muito importante falar isso. O intérprete, ele tem que ter uma postura ética. Olha o sinal de ética. Letra E, com o dedão esticado. Ética. Outro sinal de ética. 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 Tem vários sinais. Eu conheço esses dois. Eu uso muito esse. Ética. Ética. Aqui no meio do peito. Ética. Então, é muito importante o intérprete de Libras ter caráter, ética, confidente. Quer ver um exemplo? Você vai com o surdo, o intérprete e o surdo vão no psicólogo. E aí, na terapia, né, no atendimento terapêutico, o psicólogo conversa com o surdo e tem um intérprete para mediar na conversa. Coisas muito particulares, muito, né, específicas da vida desse surdo. Você já imaginou se o intérprete sai dali e começa a falar da vida desse surdo para os outros profissionais? Isso é falta de caráter, né? E também a confiança, tem que ser confidente. Você não pode, o intérprete, qualquer profissão, tá, pessoal? Não é só o intérprete. Não pode ser mau caráter, não pode ter falta de confiança. O surdo perde a confiança em você e você se queima. Isso é muito sério. Então, porque o seu papel é fazer essa mediação, essa acessibilidade para o surdo. Neutro. O intérprete precisa ser neutro, isento. O que significa isso? Tanto de roupa, por exemplo, se for num ambiente mais formal, como um ambiente universitário, acadêmico, ou um ambiente, uma palestra mais formal sobre algum assunto mais delicado, alguma coisa mais, um âmbito mais formal, aí sim precisa ter uma roupa, uma vestimenta mais neutra. Por quê? O surdo, você está lá para o surdo ver a sua mão, não você. Não é você que tem que sobressair, é a sua mão. Vocês estão vendo a minha roupa aqui? Tudo bem, tem aqui a logo da Cultive. E ó, mas o que está realçando mais? A minha mão, né? A minha sinalização. Então, essa é uma vestimenta, um tipo de vestimenta adequada para se trabalhar no âmbito da tradução e interpretação, certo? Neutro também no sentido não só de vestimenta, mas, por exemplo, o intérprete nunca deve responder no lugar do surdo, ele nunca deve corrigir o palestrante porque falou uma palavra errada, ou se o palestrante falou uma palavra de baixo calão, ele nunca deve tirar. Pô, ele tem que ser fiel, neutro, fiel ao próximo tópico.
próximo tópico. Fiel na interpretação. Por quê? Mas, professora, que absurdo, a pessoa fala palavra de baixo calão, né, fala uma informação errada, como assim que não vai corrigir? Ué, o ouvinte recebeu essa informação. O ouvinte escutou a palavra de baixo calão, a informação errada. O surdo também tem o direito de receber essa mesma informação que o ouvinte. Você não vai sair corrigindo, não é papel do intérprete, é responsabilidade do palestrante e do professor, da pessoa que está falando lá, certo? Muito importante esse tópico número 4, reconhecer o seu nível. Por exemplo, tem diversos âmbitos que o intérprete pode trabalhar. O eclesiástico, da saúde, o jurídico. Por exemplo, tem intérpretes que se sentem muito à vontade na área jurídica. Mas, se você está começando na carreira de intérprete, você ainda não se sente muito seguro. Você não vai se ater, né, espera-se que você não vá se ater a trabalhar no âmbito jurídico, que é um ambiente mais sério. Você está lá para... O seu papel lá é de fazer a acessibilidade linguística acontecer, certo? Agora, tem intérpretes que se sentem melhor, se sentem mais confortável na igreja, traduzindo, interpretando na igreja. Enfim, tem diversos campos que você pode trabalhar. Mas, se o profissional intérprete perceber que ele não se sente confortável, seguro para assumir aquele trabalho, ele tem que ter a postura e ética de recusar o trabalho. Olha, eu não vou ter tempo de estudar para essa palestra. Sim, o intérprete, ele se prepara antes de enfrentar qualquer palestra que ele for interpretar e traduzir, tá? Não chega na louca. Os bons profissionais de intérpretes se preparam antes, estudam. Por quê? Para que quando ele for interpretar, ele saiba utilizar os sinais adequados para aquele contexto. Lembra que eu venho falando nas últimas aulas? Contexto é muito importante. A Libras é contexto. Língua, qualquer língua que você vá interpretar, traduzir, falar, precisa do contexto, certo? Então, o intérprete precisa ter essa postura ética de saber até onde ele pode ir, reconhecer o seu nível, saber assumir a responsabilidade, né? A responsabilidade por trabalho específico, se ele sabe que ele vai conseguir fazer, ele ter tempo de se preparar antes para aquele trabalho, para fazer o melhor para dar o melhor do seu trabalho. Porque ele não está lá por causa dele, ele está lá por causa dele, mas ele está lá mais pelo surdo do que por ele. Ele pode ganhar, mas é o surdo que precisa dele lá. Então, se for um intérprete mal preparado, quem vai sair prejudicado vai ser o surdo, né? Então é muito importante, é muito sério, né? Outros tópicos importantes que eu trouxe aqui para vocês é descrição, tanto de vestimenta, dependendo do local que você for trabalhar. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, o intérprete cultural, da âmbito cultural, esses das lives que estava acontecendo algum tempo atrás, eles podem usar umas roupas mais alegres, divertidas, de entretenimento, para causar entretenimento, porque combina com o ambiente que ele está atuando ali, né? Sim, daí sim. Mas num ambiente mais acadêmico, um ambiente mais sério, uma palestra importante, alguma coisa muito séria, aí sim, tem que ser uma vestimenta um pouco mais formal, né? Enfim. E descrição também não no sentido só de roupa, de vestimenta, e sim o intérprete é neutro. O que ele escutar o palestrante falar, ele vai fazer, independentemente se ele concorda ou não. Mesmo se ele não concorda com o que o palestrante está falando, ele vai fazer, porque ele está representando a voz do palestrante. A palestra é do palestrante, não é do intérprete. Não é a responsabilidade do intérprete alterar a palestra dele. Quem se preparou para a palestra foi o palestrante. E não é papel do intérprete mostrar o que ele concorda ou não concorda. Ele pode discordar mentalmente, mas está ali, neutro, discreto. Está fazendo o trabalho dele. Ele é um profissional, certo?
Desenvolvimento profissional, o Código de Ética fala muito sobre isso. Hoje existe uma gama enorme de cursos de aperfeiçoamento, de treinamentos, pós-graduação específica, letras libras, bacharel, para formação de tradutores, intérpretes de Libras. Tem muito treinamento, muito curso. E se o intérprete não se desenvolver, isso vale para todas as profissões, né, pessoal? Mas aqui no caso do Código de Ética, o intérprete precisa ir junto com a maré, né, como a gente fala, porque a língua é viva, ela muda com o tempo. Já pensou se os intérpretes, lá dos anos 80, continuassem usando os mesmos sinais daquela época até hoje? Eles iam ficar estagnados no tempo, né? Então, ele precisa aprender, se desenvolver, conhecer sinais novos, e se ele não souber, pedir ajuda. Isso é muito importante, aceitar a ajuda de outros profissionais, não enxergar o colega, intérprete ou o outro profissional como concorrente, e sim como alguém que pode trocar uma informação, trocar conhecimento para procurar fazer o melhor, se desenvolver, se evoluir, né? Ser o melhor profissional, né? Isso vale para todas as profissões, vocês sabem disso. Aceitar novos sinais, que foi o que eu acabei de dizer, não ficar estagnado, parado no tempo, né? Aceitar novos sinais. A língua é viva, ela muda com o tempo. A cada dia que passa, cada vez mais sinais são criados, né? Isso acontece no português também. Tem muitas palavras novas que vêm surgindo devido à internet, né? Quantas palavras que a gente não fala hoje em dia, que começaram-se a falar mais hoje devido à internet do que antigamente, que não tinha internet, né? É a mesma coisa, certo? O Código de Ética se transformou na Lei número 12.319, de setembro de 2010. Basicamente, o Código de Ética é essa lei que regulamenta a tradução, a profissão tradutor e intérprete de Libras, certo? E essa lei afirma o seguinte, que esse profissional deve ter competência de traduzir e interpretar duas línguas e, muito importante, ser fluente nas duas línguas. Não adianta nada o intérprete saber ter fluência na língua de sinais, mas o português não saber muitas palavras específicas, técnicas. Porque lembra que eu falei? O contexto. Se você está lá interpretando, vem uma palavra que num contexto significa uma coisa, num outro contexto significa outra, e aí você escolhe um sinal errado, que não combina com aquele contexto, né? Nesse sentido que eu quis dizer. Aí estraga a tradução, estraga o seu trabalho. Então, o intérprete ele tem que saber as duas línguas, a Libras e o português, no caso aqui do Brasil, certo, pessoal? Profissionalização, foi o que eu falei agora há pouco, e a função do intérprete é tornar acessível a comunicação entre o surdo e o ouvinte, certo? Algumas questões que eu trouxe para vocês refletirem por exemplo, tem um intérprete e o surdo, eles vão até um local e aí tem um entrevistador. E o entrevistador começa a perguntar para o intérprete. Pergunta para o surdo qual que é a idade dele. Pergunta para o surdo onde que ele mora. O que você faz? Me responde. O intérprete vai explicar para o entrevistador que é para ele direcionar as perguntas para o surdo. O intérprete é isento, ele nunca responde pelo surdo. Ele vai explicar educadamente, com toda a educação do mundo, e dizer, olha, eu estou aqui para interpretar, para traduzir o que o rapaz ou a moça está falando, e para que para que eu possa explicar para que eu possa traduzir o que você está falando para ele e vice-versa. Eu estou aqui para intermediar nessa comunicação. Então, você pode perguntar tudo para ele, que eu vou traduzir. Ele vai compreender o que você está falando. Certo? Ele nunca fala pelo surdo. Isso é muito importante. Nunca, nunca, nunca. Guarda isso na cabeça de vocês. Nunca. Ele só faz a mediação. Ele não se posiciona. Ok? Combinado? Outro. O único aluno surdo sai do meio da aula para ir ao banheiro.
e você é um intérprete lá, interpretando o que o professor está falando, o que você faz? Você para a interpretação, continua. E aí? Eu aprendi o quê? Que o adequado é continuar a interpretação. Como assim, professora? O único aluno surdo que saiu da sala. Quem que vai entender o que o intérprete está falando? Mas, se você é ouvinte e tem uma aula acontecendo e você sai para ir ao banheiro, o professor vai parar de falar? Não, né? Ele vai continuar a aula. É o direito do surdo de querer sair do meio da aula, ir ao banheiro e voltar depois. A mesma coisa acontece se você ouvinte sai, é o direito seu sair do meio da aula para ir ao toalete e voltar depois. O professor não vai repetir a informação, né? Enfim, e o intérprete não para. Né? O ideal, o adequado, né? Por respeito ao surdo e, né? Respeito linguístico, respeito ao surdo, é ele continuar, tá? Não parar, mesmo que não tenha surdo, mesmo que ele tenha saído de campo ali, tá? Essa eu já falei para vocês. Se o palestrante ou o professor fala uma palavra de baixo calão ou uma informação errada, você faz o quê? Você traduz, não traduz? Você já sabe a resposta. Você traduz tudo. Tudo. Tudo é traduzido. Porque não é responsabilidade do intérprete corrigir. Uma, que a pessoa não pediu para ser corrigida. Segundo, o surdo vai confiar em você, no seu trabalho. O surdo vai confiar no seu trabalho, ele vai saber que você vai traduzir e interpretar tudo o que está acontecendo naquele ambiente. Por quê? Os ouvintes receberam a mesma informação. Os ouvintes também escutaram a palavra de baixo calão. Os ouvintes também escutaram a informação errada, né? O surdo também tem esse direito de receber essa informação, da mesma forma que os ouvintes, correto? Todos esses pontos que eu trouxe para vocês envolvem a ética. Isso é muito importante para vocês conhecerem. O intérprete de Libras tem que ter postura e ética em qualquer profissão. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Hoje foi um pouquinho extensa, é muita informação nova. Se não ficou claro, vocês podem voltar várias vezes no vídeo para assistir e para esclarecer, né? Ficar bem claro a explicação. Dê um like nesse vídeo, comente, né? Aqui na aba dos comentários. Ative as notificações, o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos! Tchau, tchau!